Como eu estou ficando rico com a internet de forma automática e você deveria fazer o mesmo que eu. Bom, rapaziada, se você veio somente pelo título, eu vou deixar o tempo exato aí nos comentários, assim como eu faço em todos os vídeos. Então eu vou te ensinar a criar aquele mesmo sisteminha que eu ensinei em um dos últimos vídeos, para você criar imagens de forma automática e de forma gratuita. A internet tem a possibilidade de poder transformar a sua vida, principalmente com canais dark se você não gosta de aparecer, assim como está transformando a minha. Eu vou te mostrar aqui o valor que eu recebi somente do mês de outubro, referente a um canal dentro do YouTube completamente brasileiro. Óbvio que o RPM desse canal é muito acima da curva. Eu já expliquei o que é RPM anteriormente, mas vocês podem ver aqui comigo, ó. Somente com esse canal, vou até atualizar para vocês aqui, eu tirei aproximadamente 2.300 dólares. Cara, se você converter isso, dá praticamente 12 mil reais. Fora que eu tenho praticamente quase 8 mil reais aqui também, ó, somente em infoproduto, tá? Relacionado a esse canal aqui também. Então, eu não tiro o valor somente da receita de AdSense e somente do valor de anúncios dentro do YouTube com esse canal. Se você somar a renda dos dois, dá praticamente 20 mil reais somente com o canal. Cara, você tem a noção do que é receber 20 mil reais? Eu recebia 9 mil reais como CLT e era um salário ótimo. Eu tenho a noção de realidade de que tirar 20 mil reais dentro do YouTube é muita coisa. Fora que eu só tô há 4 a 5 meses dentro do mercado, pessoal. Então, assim, eu, quando comecei isso daqui, eu tinha 4 parcelas de seguro-desemprego, uma rescisão e um sonho de fazer isso dar certo. E eu fiz dar certo. Você pode fazer isso também. Eu comecei a criar conteúdo para dentro do YouTube por conta de um cara que chama Jovem Invest. Eu vou deixar um print dele aqui, mas cara, o conteúdo desse cara é fenomenal, sabe? Ele é um cara simples, assim como eu, gosta de explicar as coisas de forma didática para todo mundo que tá assistindo. E graças a ele eu criei esse canal do YouTube para tentar ensinar vocês, principalmente o máximo de conteúdo possível de forma gratuita. E nós já somos praticamente 2.300 pessoas nesse canal, pessoal. Vocês têm ideia do que são 2.000 pessoas me acompanhando? Eu fico muito feliz. Muito obrigado de verdade para quem tá acompanhando. Se você puder curtir, se inscrever aí, deixar seu comentário, eu faço questão de te responder, principalmente se você tiver dúvida relacionada a canal Dark, eu vou fazer questão de te responder, porque eu gosto muito dessa proximidade que a gente tem, que eu respondo vocês, respondo os alunos que tem lá no curso também, não deixo de responder ninguém, não é porque você não adquiriu o meu curso que eu não vou te responder, então eu faço questão de ter essa proximidade aí com todos vocês. Eu posso demorar, mas faço questão de responder, tá bom? E antes de qualquer coisa, pessoal, eu queria que vocês entendessem o seguinte, eu queria que vocês parassem de pensar que estão atrasados na vida. Tempo foi uma coisa que o ser humano criou simplesmente para dar um motivo para nossa existência. Eu vejo muita gente atrelando o sucesso da pessoa quando ela dá certo aos 20 anos e o fracasso aos 30 anos. Não existe tempo certo para nada. A gente vê muito esses caras na internet falando quanto eu ganho 20, 30 mil reais aos 19 anos. E isso te dá a sensação de estar atrasado, de estar querendo correr atrás de uma coisa que às vezes você acha que não vai conseguir. Eu também tinha essa mesma impressão. É a mesma sensação que todo ser humano tem. Aquela sensação de que você está sempre atrás de alguém. E você tem essa questão de comparação que não deveria ser feita. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, mas ter trabalhado dentro do Banco Itaú me trouxe algo muito bacana. Eu pude fazer pesquisa de mercado, eu pude levantar alguns dados para levantar ali para a diretoria, e só falando aqui abertamente para vocês, o diretor que tem menor idade dentro do Itaú, ele tem 34 anos. A idade média dos diretores de dentro do banco é de aproximadamente de 46 a 56 anos. Fica nessa média aí, o diretor mais velho tem 59. Vocês têm noção de que para uma pessoa chegar no patamar onde ele chegou, ele demorou 50 anos? O problema é que a gente vive numa bolha dentro da internet, que a gente vê pessoas com 20, com 17, com 18 anos faturando 40, 50 mil reais, e a gente acha que vai ter o mesmo resultado. Só que às vezes a gente não vê o que aconteceu por trás, a gente não vê os bastidores. Por isso que eu acho importante você se comparar com você mesmo. Se você for melhor do que você foi ontem, você já tá no lucro, cara. Não fica se comparando com as pessoas. A ideia é você tentar ser uma versão melhor de você. Para de se comparar com as pessoas, porque você sempre vai ficar frustrado. E para canal Dark não é diferente, cara. Por que eu falo isso? Muitas pessoas acabam desistindo porque vem um processo que ele é lento, ele é demorado. Mas, cara, canal Dark tem que entender que é como se fosse um trabalho. Se você levar isso como um trabalho, você vai fazer dar certo. Por que eu falo isso? Cara, você acorda todos os dias às 7 horas da manhã, não é por motivação, é porque você quer fazer aquilo dar certo, é porque você tem a disciplina e sabe que depende do seu trabalho para você conseguir sobreviver. Se você tivesse que sobreviver de canal Dark, assim como eu tive que tentar uma nova fonte de renda, eu tenho certeza que você faria isso dar certo. Porque igual eu falo para vocês, eu tinha 4 parcelas de um seguro-desemprego, uma rescisão, não consegui fonte de renda porque a Uber não me aceitou porque eu tinha uma carta provisória, então eu tinha que fazer dar certo em 4 meses. E eu fiz e tô fazendo. Tô somente há 4 meses no mercado e faturo muito mais que alguns caras que estão aí às vezes há 1 ano, 2 anos no mercado. Mas as estratégias que eu aplico aqui dentro, tá dando certo para mim, tá dando certo para alunos também. Já tô vendo eles terem resultado e isso tá sendo muito gratificante para mim de poder transformar a vida de alguém. Então assim, tente dar a melhor versão de você, cara. É isso que eu
posso te dar de dica. Então, sem muita enrolação agora, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Eu queria ensinar vocês, no último vídeo, vocês viram ali aquela ferramenta que eu utilizo para conseguir criar imagens de forma automática. E como é que eu faço isso? Como é que eu criei isso? Eu criei essa ferramenta através de inteligência artificial, você pode usar qualquer uma delas, eu vou te listar 3 aqui. Você pode usar a Z.ai, você pode utilizar o Bolt.ai e você pode usar a Lovable. Você pode também usar aquela IA do Twitter, mas eu não conheço muito bem, mas eu vou te recomendar essas 3. As 3 têm uma grande quantidade de tokens gratuitas que você pode fazer ali diariamente, mas esses tokens expiram, quero que vocês lembrem disso. Então você vai ter uma grande quantidade de token diária para você fazer os mesmos testes que eu vou fazer aqui junto com vocês, para a gente conseguir criar esse aplicativo que cria as imagens de forma automática e de forma gratuita, tá bom? Então eu vou utilizar o Bolt, porque é a IA que eu criei a minha própria inteligência artificial. Então vamos para a tela do computador aqui. Então o que a gente vai precisar inicialmente? A gente vai precisar ir no ChatGPT, porque é através dele, pessoal, que a gente vai conseguir os comandos exatos para a gente conseguir criar essa aplicação aqui, que vai criar imagens de forma sequencial e de forma gratuita e de forma automática, tá? Me ajuda bastante para a criação de vídeos, me ajuda bastante para a criação ali dos roteiros, porque às vezes eu tô fazendo um roteiro, a IA já vai gerando as imagens, eu deixo gerando enquanto eu faço o roteiro, quando eu volto eu só baixo tudo, porque eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Então, explicando de forma resumida aqui, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? A gente precisa primeiro de uma coisa que a gente chama de API. Então, primeiro eu quero que vocês entendam o que significa API, tá? API significa Application Program Interface. O que é isso, Fernando? Cara, você não precisa saber de programação. Isso aqui é uma coisa muito simples de criar. Eu também não sei de programação, embora eu já tenha feito cursos relacionados. Mas o que é uma API? Uma API, ela consegue promover a comunicação entre uma interface de usuário utilizando lógicas de programação. Então, ela vai enviar alguns dados ali tanto para envio quanto para recebimento de formas padrões. E é com isso que a gente consegue criar esse aplicativo, que ele consegue gerar essas imagens de forma automática. Então ele vai pegar essa chave API e através dessa chave API ele vai comunicar diretamente com o servidor que vai gerar as imagens ali que a gente precisa, tá? Então, antes de tudo, a gente precisa entrar nesse site aqui, ó, que é o FreePic. O FreePic, ele vai te disponibilizar uma chave de API, que ela é uma chave secreta, que é somente sua, porém, eles te dão essa gratuidade por um certo período. Então, o que você vai fazer antes de tudo? Você vai jogar no Google aí, ó, FreePic API. Nessa tela aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse botão chamado Get Free API Key. Você vê que ele abriu uma nova tela de cadastro, então eu vou realizar o cadastro aqui dentro da plataforma, e aí eu volto com vocês quando eu tiver terminado de fazer o cadastro. Seguinte, pessoal, a gente acabou de criar nossa conta aqui dentro do FreePic. E o que a gente tem que fazer agora? Cara, a gente tem que clicar nesse botão aqui chamado Get Your API Key. Por quê? Porque através dessa chave secreta, dentro do nosso aplicativo, a gente vai comunicar diretamente com o servidor do FreePic e vai conseguir criar essas imagens de forma automática. Então, por exemplo, a API é a ponte entre a FreePic, que é onde gera as imagens, e ao nosso aplicativo que nós ainda vamos criar. A gente vai criar essa API, lembra, essa chave ela é única, somente para você. Óbvio que você pode compartilhar com outras pessoas, mas ela é uma chave única ali para você utilizar através do seu computador, através do seu celular. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa chave para ter ela para comunicar ao servidor do nosso aplicativo. Então pronto, pessoal, a gente acabou de criar nossa chave API. O que a gente vai ter que fazer agora? Agora a gente vai criar o nosso aplicativo onde a gente possa colocar essa chave aqui para que a gente consiga gerar essas imagens de forma automática. O que a gente vai fazer agora, Fernando? Cara, a gente vai aqui no ChatGPT e a gente vai pedir um prompt para ele, que é o seguinte. Vocês vão pedir o seguinte, exatamente assim. Óbvio, pessoal, aqui é questão tentar de erro, de modelagem. Lembra que o Bolt, ele tem uma grande quantidade de tokens, óbvio, mas é uma grande quantidade de tokens diários. Então, por exemplo, se você não conseguir terminar com as 4 vezes gratuitas que você vai mandar para ele, você volta no dia seguinte e tenta novamente. Eu tenho o Bolt pago, por isso que eu consegui fazer de forma tão rápida, mas eu vou tentar utilizar esse prompt aqui para a gente conseguir fazer em 4 tentativas. Se você não conseguir fazer nas 4, você pode voltar no dia seguinte e tentar novamente, tá bom? O que a gente vai pedir aqui para o ChatGPT? Eu vou digitar aqui, depois eu volto com vocês e falo o que eu pedi, tá? Seguinte, rapaziada, eu montei esse prompt aqui, eu vou estar disponibilizando ele para vocês, mas basicamente o que eu pedi para ele? Eu pedi assim, ó, eu quero construir um site para automatizar a tarefa de criação de imagem. Aí eu coloquei todas essas informações aqui, mas basicamente a gente vai copiar tudo que ele me deu de resposta, que eu pedi para ele que a gente criasse um site simples, onde a gente vai mandar imagens numeradas, exemplos de 1 a 10, e o bot vai identificar automaticamente a quebra dessas imagens, e quando
você colar um prompt numerado de 1, seja até 20, até 40, ele vai entender e vai criar todas essas imagens, tá bom? Então, pessoal, o GPT acabou de mandar o prompt completo aqui pra gente. A única função que a gente vai ter que fazer agora é copiar tudo isso daqui e colar dentro do Bolt, porque aí o Bolt já vai entender todo o trabalho que ele tem que fazer para gerar esse site, para fazer essa chave de API se comunicar diretamente com o FreePic, e aí a gente vai ter um campo para inserir essas informações e conseguir gerar todas as imagens de forma automática, tá? Eu vou copiar isso daqui, colar no Bolt e vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Então a gente vai copiar isso daqui, ó, copiar todo esse prompt do início até o final. Aí a gente vai colar aqui dentro desse campo e aqui não precisa mexer em nada. Tem algumas informações aqui, mas você não mexe em absolutamente nada. Você só vai colar isso aqui e colocar em Build Now. Clicando nesse botão, é só esperar o site ficar pronto. O site acabou de ser gerado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar a nossa API lá do FreePic, onde está aqui, ó, a gente clica em Copy Key, vai colar aqui dentro desse botão, onde a gente vai validar e configurar essa chave para conseguir fazer esse vínculo aí entre o servidor da FreePic e o nosso site. Uma vez configurado, o que a gente faria, Fernando? Cara, eu já fiz aqui, mas vocês podem fazer aí. Eu pedi 15 prompts de imagem para ele. Para quê? Para que a gente faça o teste dessas imagens. Então, o que eu fiz aqui para ele? Ó, eu pedi 15 testes para eu testar se essa vinculação entre a API do FreePic e o nosso site está funcionando. O que eu faço? Eu vou copiar isso daqui, não vou colar diretamente lá dentro, porque se você colar diretamente aqui dentro, olha o que vai acontecer. Não fica numerado, e aí ele não vai conseguir gerar essas imagens de forma sequencial, porque ele não vai ter uma sequência lógica para quebrar a linha entre elas. Por mais que esteja como parágrafo, talvez ele não entenda. Então, para garantir, a gente vai abrir um Word, vai, ó, já tinha até feito aqui, a gente vai colar aqui dentro, vai colocar essas imagens em formato de numeração, porque ele vai entender que do prompt número 1, ele termina aqui embaixo. A gente vai copiar tudo isso daqui, colar dentro do nosso prompt aqui para gerar as imagens, escolher o aspect ratio. Aspect ratio, para você que não sabe, é o tamanho da imagem. Então, 1:1 é um quadrado, 16:9 é o formato de vídeo longo, então é aquele formato comprido deitado. Formato na vertical, famoso formato de shorts, e o 4:3 padrão, que é um quadrado um pouquinho maior. Vou colocar no formato horizontal e clicar para gerar as imagens. Pronto, pessoal, vou deixar gerando aqui e eu já volto, tá bom? Pessoal, acabei de voltar aqui. Vamos ver se gerou tudo? Então, ó, vocês podem ver que a gente colocou 15 imagens ali e todas elas foram geradas assim como a gente queria. Então, por exemplo, prompt 1, um cavaleiro futurista montado em um dragão mecânico sob um céu da tempestade neon. Tá aqui o nosso dragão. Ó, a gente pode pegar aqui um retrato de Albert Einstein realista no estilo cyberpunk, número 13. Tá aqui também, ó, número 13. Então, só isso já vale seu like. Você acabou de aprender como criar um sistema de automação de forma gratuita. Aí você pode falar, caramba, mas será que custa bastante? Você pode ver aqui, pessoal, que não usou nem 3% do nosso valor, ó. Vou fazer mais um teste? Então, ó, tá em 6%. Se a gente for gerar as mesmas imagens novamente, não vou fazer diferente, vamos gerar outras 15 imagens diferentes. Então, pessoal, vamos mandar mais 15 imagens aqui para ele e vamos ver o resultado dessas 15 imagens, tá? Então, vamos mais uma vez. E pronto, pessoal, acabamos de gerar mais 15 imagens diferentes. Vamos ver quanto que a gente gastou aqui do nosso porcentagem? Aproximadamente 1%. Então, por exemplo, se a gente gerou 15 imagens e foi 1%, você conseguiria gerar somente com essa chave de API aqui, mais de 150 imagens para conseguir consumir o 100% do free trial que o FreePic te oferece. Então, você teria um aplicativo para gerar imagens de forma automática, do formato que você precisar, sem precisar de automação, sem precisar programar e nem nada. E assim, pessoal, eu não vou dizer que isso é fácil, porque essa conta minha aqui é paga e eu precisei fazer alguns refinamentos. Então, às vezes acontecia algum erro que eu não conseguia consertar. O que eu fazia? Eu pedia para o Bolt consertar, porque ele entende por trás da lógica como que faz esses consertos, entendeu? Então, assim, a minha conta é paga. Eu pago aproximadamente R$ 150, que é a mensalidade dessa plataforma, mas você consegue fazer esses ajustes diariamente, igual eu falei para vocês. Mas para mim serve bastante, porque eu construo algumas coisas que não é
possível somente na versão free, porque eu gasto muito crédito, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Se você quiser pegar esse template pronto aqui, eu vou te oferecer ele em algum dos links que tiver aí na bio, juntamente com o método que eu ensino. É só ir lá e garantir o seu, e você não vai precisar ficar quebrando a cabeça igual eu fiquei aqui consertando vários e vários erros, tá bom? Então assim, pessoal, se você curtiu esse vídeo, serviu de algum ensinamento para você, deixa seu like, se inscreve aí, comenta qualquer coisa aí que você queira ver no próximo vídeo, e espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Demorou? Até a próxima!